Roteiro da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florinha, 17ª Legislatura, 15 de junho de 2026, segunda-feira. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Peço à secretária que faça a chamada. Francisco da Silva. José Augusto Alves de Assis. Carina Coelho Barreiros Nascimento. Presente. Luiz Henrique Moreira. Mara Rúbia Horato Soares. Presente. Mara Silva dos Santos. Marcos Augusto Pinto. Reinaldo Pata Júnior. Robson Dias Bavaresco. Sala das Sessões, vereador Mari Pontes, 15 de junho de 2026. Peço à secretária que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, rezaremos juntos a oração do Pai Nosso. A glória de Deus. Poderíamos dizer muitas coisas e não chegaríamos ao fim. Eis o resumo das palavras. Ele é tudo. Onde acharíamos força para glorificá-lo? Ele é o grande, acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande, e admirável é seu poder. Glorificando o Senhor, exaltai-o quanto puderdes, pois estará sempre ainda mais acima. Para exaltá-lo, redobrai as forças, e não vos canseis, pois não chegareis ao fim. Quem o viu para podê-lo descrever? Quem o louvará assim como ele é? Há muitos mistérios, maiores ainda porque vemos poucas dentre as suas obras. Pois o Senhor criou todas as coisas, e aos piedosos concedeu a sabedoria. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Comunico os senhores vereadores que a ata da 29ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura ficou à disposição dos senhores por 30 minutos antes da sessão e será dispensada a sua leitura de acordo com o parágrafo 4º do artigo 99 do Regimento Interno da Câmara. A ata da sessão anterior está em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada. Indicação número 15 de 2026, vereadora Carina Coelho Barreiros Nascimento. Indica a colocação de um redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Professor João Vasques. Peço à secretária que leia a indicação número 15 de 2026. Carina Coelho Barreiros Nascimento, vereadora desta Igreja Casa de Leis, usando o expediente regimental, vem pelo presente indicar ao chefe do Executivo estudos para a implantação de um redutor de velocidade de frente à Escola Municipal Professor João Vasques. Justificativa. A presente solicitação visa proporcionar maior segurança aos alunos, pais, responsáveis, professores e demais usuários da via pública. O local registra intenso fluxo de veículos nos horários de entrada e saída escolar, além da circulação diária de crianças da educação infantil, o que aumenta o risco de acidentes. A instalação de um redutor de velocidade ou lombofaixa contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, promovendo mais segurança na travessia de pedestres e garantindo melhores condições de acesso à unidade escolar. Diante da relevância da medida para a proteção da comunidade escolar e da população em geral, solicita-se a análise e adoção das providências necessárias. Sala das Sessões, vereador Mari Pontes, 12 de junho de 2026. Carina Coelho Barreiros Nascimento, vereadora. A indicação número 15 de 2026 está em discussão. Eu peço ao Executivo que olhe com carinho, por favor, que leia a minha indicação com esse pedido que eu fiz, pedindo a redução, o redutor de velocidade em frente à escola João Vasques. Eles colocam 2 cones durante os horários de pico, né, de entrada e saída dos alunos, para que possam diminuir a velocidade dos carros. Nós temos uma lombofaixa, mas ela é um pouco à frente do estádio.
mais ou menos em frente à casa da tia Cida ali, mas a gente precisa urgentemente de um redutor de velocidade bem em frente mesmo à escola. Aqueles 2 cones, eles atrapalham um pouco o trânsito ali, e fora o perigo constante que é vindo ali daquela rua que vem da prainha, do pesqueiro ali do Tucuna. Então, eu peço, por favor, ao executivo que olhe com carinho a minha indicação. A gente precisa ir mais em outros pontos da cidade, né? Mas ali o risco de acidentes com criança é muito grave. A indicação número 15 de 2026 continua em discussão. A indicação será encaminhada ao prefeito. Moção número 5 de 2026, vereador Francisco da Silva. Congratula com o professor de Educação Física, Alessandro Rodrigues Mori, pelas conquistas junto à escola professor Teófilo Elias. Peço à secretária que leia a moção número 5 de 2026. Francisco da Silva, vereador da Câmara Municipal de Florinha, Estado de São Paulo, em pleno exercício de suas funções regimentais e políticas, apresenta ao plenário moção de congratulação dirigida ao professor Alessandro Rodrigues Mori, em reconhecimento à sua notável trajetória profissional, ao seu compromisso com a educação pública e aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento esportivo, educacional e social dos estudantes do município de Florinha. Justificativo. Nascido em 25 de fevereiro de 1983, na cidade de Ijuí, estado de Rio Grande do Sul, filho de Tissutomo Mori e Maria Ivonete Rodrigues Mori, Alessandro Rodrigues Mori construiu uma história de dedicação, responsabilidade e excelência, pautada pelos valores da educação, da disciplina, do respeito e da formação cidadã. Casado com Cíntia Alves Leme Mori e pai de Davi Leme Mori, Luca Leme Mori e Ana Liz Leme Mori, graduou em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, no período de 2001 a 2004, sempre em busca de constante aperfeiçoamento profissional. Concluiu especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Unopar e graduação em Pedagogia pela Uninove, Campus Bauru, demonstrando permanente compromisso com sua qualificação profissional e com o aprimoramento da prática educacional. Professor efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, atualmente exerce suas funções na Escola Estadual Professora Noêmia Garcia Siciliato, em Florinha. Paralelamente, desenvolve importante trabalho junto à Escola Professor Teófilo Elias, instituição da qual faz parte desde 13 de fevereiro de 2006, permanecendo até os dias atuais como referência no incentivo ao esporte, à disciplina e à formação integral dos estudantes. Sua atuação transcende os limites da sala de aula, com sensibilidade, competência e espírito de liderança. Tornou-se exemplo para gerações de alunos, estimulando não apenas o desenvolvimento físico e esportivo, mas também valores fundamentais como perseverança, respeito, trabalho em equipe, ética e superação. Também merece destaque sua atuação como árbitro da Federação Paranaense de Futebol desde o ano de 2006, atividade que evidencia seu profundo envolvimento com o esporte e seu compromisso com a promoção dos princípios da justiça, da disciplina e do fair play. Ao longo de quase 2 décadas dedicadas à escola, professor Teófilo Elias, o professor Alessandro Rodrigues Mori conduziu equipes e atletas a importantes resultados em competições estudantis estaduais, levando o nome de Florinha aos mais diversos cenários esportivos e demonstrando a força da educação aliada ao esporte. Entre as suas principais conquistas como professor destacam-se 2014, 3º lugar xadrez por equipe sub-14, masculino, Sertãozinho, em São Paulo. 2019, 3º lugar xadrez por equipe sub-14, feminino, Piracicaba. 2022, 3º lugar handebol masculino, sub-14, Praia Grande. 2022, vice-campeão de xadrez por equipe sub-14 feminino, Praia Grande.
2024, campeão de xadrez individual sub-14 masculino em Lindóia. 2024, terceiro lugar, xadrez individual sub-17 feminino em Praia Grande. 2025, campeão de xadrez individual sub-17 feminino em Praia Grande. 2025, vice-campeão de xadrez individual sub-17 masculino Praia Grande. Todas essas expressivas conquistas foram alcançadas com alunos da Escola Professor Teófilo Elias, evidenciando a capacidade técnica, o empenho e a dedicação de um educador que compreende o esporte como instrumento de transformação social, inclusão e desenvolvimento humano. Mais do que medalhas, troféus e títulos, o professor Alessandro deixa um legado construído diariamente por meio do incentivo aos sonhos, da valorização dos talentos e da formação de cidadãos preparados para os desafios da vida. Seu trabalho representa motivo de orgulho para a comunidade escolar, para as famílias dos estudantes, para toda a população florinense e principalmente para a Escola Teófilo Elias. Diante do exposto, esta Câmara Municipal de Florínia rende justa homenagem ao professor Alessandro Rodrigues Mori, expressando seu reconhecimento, gratidão e admiração pela brilhante trajetória profissional e pelos inestimáveis serviços prestados à educação e ao esporte do município de Florínia. Que a presente moção de congratulação seja registrada nos anais dessa Casa de Leis e encaminhada ao homenageado como forma de reconhecimento público por sua relevante contribuição à comunidade florinense. Sala das Sessões, vereador Mari Pontes, 12 de junho de 2026, Francisco da Silva, vereador. A moção número 5 de 2026 está em discussão. Senhor presidente, acho que já foi dito tudo, né? Quase tudo com relação a isso. Com relação ao Alessandro, a gente já conhece ele há bastante tempo, como já foi dito. É uma pessoa dedicada e isso enaltece o nome do nosso município. Solicito aos nobres pares que me apoiem nessa moção. E isso é válido, pessoal, porque a gente sente quando o funcionário é dedicado àquilo que faz. Isso é muito bom. É isso que eu gostaria de estar falando, mas já falou tudo que tinha que falar, né? Já leu tudo que tinha que ler. É isso que eu solicito dos novos vereadores. As minhas filhas, 2 foram alunas do Alessandro, tinham um grande carinho por ele, e a gente sabe o carinho que ele trata as crianças e levam as crianças para o bom caminho. O esporte é um caminho hoje de tirar as crianças da rua e tá encaminhando bem, né? Para a parte boa. Isso que eu gostaria de falar. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão? Boa noite a todos. Chico, parabéns, né, pela sua... igual sempre eu falo, o esporte sempre tem que estar vindo bem preparado, porque tá aqui, ó, os resultados 2014, 2019, 2022. Se tivesse mais empenho, mais dedicação, tanto do executivo, de todos que passaram lá para trás, eu tenho certeza que não teria só isso daqui de título, não, Chico. Teria que ter muito mais. Então é por isso que eu sempre falo, sempre brigo pelo esporte, por tudo. E parabéns, Chico, pela sua moção para o professor Alessandro. Eu também tive o prazer de ter aula com ele. Fui da sala da Maitê, um ótimo profissional, um ótimo professor, muito dedicado e é mais do que merecido. Parabéns. A moção número 5 continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes das redes sociais, parabenizar você, Chico, pela sua indicação a essa moção, esse grande professor que é o professor Alessandro, né? Eu tive o prazer de estudar com ele também, dele dar aula para mim também, e eu fico muito agradecido aí, né, de você ter lembrado dele, porque é uma boa pessoa, não só um bom profissional, mas um bom ser humano também. E vem dando resultado, né? Com poucos apoios que vem tendo, né? Igual o Tico falou, vem mostrando resultado aí
com as nossas crianças, os nossos adolescentes aqui no município de Florina. Então, essa moção é muito bem aceita nessa Casa de Lei e parabéns. A moção número 5, 2026, continue em discussão. Senhora presidente, nobres pares, boa noite a todos. Parabéns, Chico, teve uma moção muito bem lembrada. Professor Alessandro sempre correndo atrás, realmente, às vezes, com bastante dificuldade, mas dedicando, correndo, levando, dedicando ao seu tempo. Inclusive, eu tenho o Marcos, que está aqui hoje, que é aluno dele, ele me ligou, viu, e 2 vezes por semana, então, muito dedicado, isso é muito importante, sabe? Acho que a gente é um serviço quase que voluntário, acho que a gente tem que valorizar e muito, porque faz muito por Florine, muito mesmo. O futuro com ele junto está garantido, com as crianças. Parabéns, Chico, parabéns mesmo, valeu, nota 10, meu amigo. A moção número 5, continue em discussão. A moção número 5 de 2026 está em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Moção aprovada. Tema livre, vereador Luiz Henrique Moreira. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público presente, público da rede social, né? Queria começar aqui ressaltando a nossa viagem, que semana passada a gente foi para São Paulo, eu, a Karina e a Mara, né? Mais uma vez conseguimos, né, Mara, com muito esforço, corremos atrás de vários deputados, vai vir coisas boas, né, Mara? Como diz o nosso amigo Nardo, o Chico, vai vir novidade por aí, né, Chico? Eles ficam fazendo suspense, agora a gente vai fazer também. A Mara Pet tá on. Vai vir novidade aí. E queria falar também, eu acho que foi o assunto da semana, né? Eu acho que não só por mim, de todos os lugares que eu passei, sobre o Descongela. Já passou aqui pela Câmara, a gente aprovou esses 3 meses, né? Que o tempo, descongela o tempo. Mas eu queria pedir para o Executivo que tomasse um olhar mais clínico para isso daí, porque tá todo mundo falando do descongela daqui, descongela de lá. Então, eu acho que a saúde financeira do nosso município não está tão ruim assim para não poder pagar o descongela. O retroativo, na verdade, né? Então, pedir para ele que olhe com um olhar melhor, para tentar resolver isso daí, porque quando a gente fala na rua, ou até mesmo ele fala para alguém, todo mundo fica esperando. Aí fica todo mundo cobrando os vereadores. Ou os vereadores não vão fazer nada, os vereadores não cobram. Eu não sei mais. Eu, como todos a gente não sabe mais como cobrar, porque o que a gente pode, a gente faz. Se a gente tivesse o poder de assinar e pagar, eu concordo que todo mundo já tinha pago. Eu queria que o Executivo tomasse um olhar mais clínico, que desenrolasse logo isso daí para ficar bom para todo mundo. E é isso que eu tenho que falar. Boa noite a todos. Vereador Marcos Augusto. Vereador José Augusto. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes das redes sociais, queria começar aqui deixando meus sentimentos para a família do Armandão, né? Tá aqui a Mara, que é nora do Armando. Tive a minha infância junto com os seus filhos, né? E hoje eu venho aqui prestar meus sentimentos à família do Lio, do Buiú, do Evandro. Que o Armando tenha um bom lugar. Ele fez o papel dele aqui muito bem feito nessa terra. Um homem trabalhador. Também tive o prazer de trabalhar com o Armandão.
né? E sempre ele falava, ó, hoje não vai passar direto, hoje não tem almoço. E sempre vai ficar, né, na minha lembrança, no meu coração, o Armando. Não só o Armando, mas como a dona Fátima também. Uma boa mulher que só deixou lembranças boas. Então fica aqui o meu sincero sentimentos. E eu queria... Nada, Mara. Eu queria também falar sobre as nossas emendas positivas, né? Sempre a gente está aqui batendo na tecla. Hoje parece que já está desenrolando essa situação, né? As pessoas que vai ser beneficiado com essa emenda, que o vereador coloca em cada setor, né, Chico? Né? A gente colocou a nossa emenda positiva lá no Espaço Bela para pagar os profissionais que hoje atuam por lá e também dar assistência para os pais, para os filhos que passam por lá, né? Que nessa hora não só o filho, mas o pai também precisa ser amparado, né? Precisa de uma atenção. Então é para isso que a gente estamos aqui, para pensar no próximo, pensar nas pessoas do nosso município de Florínia, para que dê tudo certo. Eu queria também citar sobre a situação do Descongela. Muitas pessoas vêm cobrar a gente na rua, às vezes mandam uma mensagem, viu, o prefeito não vai pagar o Descongela? O prefeito ele já mandou um projeto aqui nessa Casa de Lei que descongelava, né, essa situação, mas não foi um projeto que era para pagar, era para descongelar o tempo, né, que o funcionário foi congelado aí no passado. E agora a expectativa é do pagamento do retroativo. E a gente espera, né, a atitude do seu prefeito, que ele possa estar pagando, porque as pessoas vêm cobrando a gente intensamente nas ruas. E aí, às vezes as coisas ficam sem sentido, né? Porque, assim, acaba fazendo festa, aí as festas a gente gasta 1.700.000, e aí a gente não vê essa situação do Descongela sendo resolvida, fica difícil, né, da gente segurar uma situação dessa, porque a gente é cobrado diariamente sobre essa situação. Então, espero que o senhor prefeito esteja resolvendo essa situação, que ele possa estar pagando aí o retroativo para os funcionários públicos, porque são eles que rodam a nossa cidade, eles são a engrenagem do nosso município. Então, fica aqui, né, esse pedido meu, e que Deus abençoe a todos nós, e saber que vocês têm que contar, né, precisando da nossa atenção, a gente está aqui para atender o município da cidade de Florínia. Muito obrigado. Vereador Reinaldo Pata. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, ouvintes da rede social, população que se faz presente. Queria estar começando aqui aos amantes do esporte. Agora, dia 19, tem um joguinho amistoso, categoria da garotada nossa aí, sub-13, sub-10 aí, lá no ginásio esporte, às 19 horas, com a equipe de Cândido Mota, entendeu? Convidar toda a população para prestigiar nossos atletas aí. E após o jogo, será transmitido no telão o jogo da Copa da Seleção. Então, convidar todos aí para estar torcendo para a seleção brasileira lá. Dia 2 de agosto agora, vai ter o 5º Café com Bike. A inscrição já está disponível no site. Quem gosta de praticar esporte aí. O valor da inscrição é 2 itens de higiene pessoal. Só entrar lá no site da prefeitura e fazer seu cadastro lá e participar. E dia 3 de setembro tem a corrida pedestre também, uma mega estrutura para atender todos os amantes do esporte aqui na cidade de Florínia. Eu não poderia deixar também de falar aqui a questão do Descongela. Eu estou sendo muito cobrado também pelos funcionários, entendeu, pessoal? Então, nós temos que sentar aqui e conversar com o executivo para agilizar o mais rápido possível essa questão do Descongela dos funcionários, entendeu? Porque hoje a prioridade é o nosso funcionário. Então, vamos pagar o retroativo, vamos pagar o que é direito do funcionário, entendeu? Vamos dar prioridade para o funcionário. Vamos sentar com essa casa de lei, vamos ver o que dá para fazer para nós agilizar o mais rápido possível esse Descongela dos funcionários, tá bom? Muito obrigado a todos.
Vereadora Mara Silva. Vereadora Mara Rorato. Vereador Francisco da Silva. Senhor presidente, nobres pares, munícipe, Chico presente, a Zenilda, que vote sempre. Eu gostaria de estar solicitando novamente, já falei nessa Câmara, são 60 dias que nós estamos sem iluminação lá no Jardim Primavera. A rua Luiz Vopini está sem iluminação. Então, solicitar ao secretário de obras que faça o reparo na iluminação lá, por favor. O senhor prefeito já sabe disso também. Gostaria de solicitar mais uma vez que o executivo efetuasse o refis. Todos os municípios, o ano passado, fizeram e Florínea não fez. Então, seria muito importante que fizesse o refis na cidade de Florínea. Para as pessoas que possam acertar, possam estar pagando as suas dívidas com o executivo, com a prefeitura. Gostaria aqui de estar agradecendo a emenda impositiva que eu fiz para o esporte, e o senhor prefeito já destinou essa verba para o esporte, para adquirir o material esportivo, no valor de R$ 13.080. Então, um agradecimento ao prefeito. E também, gente, quando se fala em festa e fala em superávit, então quer dizer que só tem dinheiro, está sobrando dinheiro. Então não dá para falar que não tem dinheiro para pagar o funcionário, né? Não estou dizendo que está falando isso, mas então como se tem superávit, então tem dinheiro sobrando. E nós acreditamos que como em fevereiro a prefeitura já tinha quase 5 milhões na fonte 1, eu imagino que hoje o recurso que a prefeitura tem deve ser mais que suficiente para estar pagando esse atrasado do funcionário. Por que o funcionário fica cobrando dos vereadores? Porque a pessoa sempre tem dívida a ser paga. Deve, no comércio. Então, dá para comprar, quer comprar uma coisa, um bem para o filho, né? Quer comprar uma camisa, um tênis. Então, é por isso que o funcionário fica solicitando os vereadores para que seja efetuado o pagamento. Então, a gente solicita ao executivo que tenha sensibilidade e faça o pagamento, né, desse atrasado funcionário. Não é, como se diz o outro, não é a favor. Se o funcionário tem para receber, é só pagar e, entendeu? Não é fazer favor nenhum para o funcionário, não. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 12 de 2026 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2027 do município de Florínea e da outras providências, LDO 2027, segundo turno. O projeto de lei do Executivo número 12 de 2026 está em discussão. O projeto de lei do Executivo número 12 de 2026 está em votação. Em segundo turno, quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado. Projeto de lei do Executivo número 15 de 2026 dispõe sobre alteração do PPA, Plano Plurianual 2026-2029, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2026 e da outras providências. Emendas do deputado Newton Tato e outros. O projeto de lei número 15 de 2026 está em discussão. O projeto de lei do Executivo número 15 de 2026 está em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado.
Projeto de Lei do Executivo número 16 de 2026. Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual 2026-2029, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e abertura de crédito adicional especial e suplementar ao Orçamento de 2026 e da outras providências, suplementação diversas e ajustes das emendas impositivas municipais. O projeto de lei do Executivo número 16 de 2026 está em discussão. Permite, senhor presidente? Sim. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. De acordo com o artigo 147, inciso 8 do Regimento Interno, a nível de requerimento, solicito a retirada da pauta do projeto de lei executivo do 016/2026 para melhores estudos. Tendo em vista que esse projeto chegou na última sexta-feira, dia 12 de julho, nessa Casa de Leis. A retirada do projeto está em votação. Retirada aprovada. Convido os senhores vereadores para a próxima sessão da Câmara, que será realizada no dia 3 de agosto de 2026. Em nome de Deus, eu declaro encerrados os trabalhos.